Olá, irmãos, graça e paz, né? Mais uma vez nós agradecemos a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade, esse privilégio de podermos estarmos aqui na presença dele, na presença do Senhor, porque assim a palavra do Senhor também nos afirma que se um ou dois se reunirem em seu nome, ali o Senhor está no nosso meio. E eu creio que através desse meio de comunicação nós estamos aqui na presença do Senhor, né? Então, desde já, quero desejar as pessoas que estão chegando, estão para juntos acompanharmos nesse momento de culto, esse momento de louvor, de adoração ao Senhor, que e para Ele, a obra dele, e toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor, Jesus Cristo. Quero agradecer a presença de todos, vocês podem estar fazendo perguntas a respeito daquilo que nós iremos trabalhar, iremos falar nessa noite, e quero agradecer a presença do nosso missionário Anderson, né? Para nós é uma alegria imensa ter você aqui conosco, né? Poder compartilhar deste momento tão especial para as nossas vidas, né? Eu tenho falado, Anderson, que nesses tempos que nós vivemos de pandemia é um momento único para nós. Eu digo que é até um privilégio, é uma honra a qual nós estamos passando, porque é algo que nós podemos testemunhar para a nossa geração, para os nossos filhos, aquilo que nós passamos e as vitórias conquistadas também, em meio a tanta turbulência, né? Tanta angústia, tanta tribulação, mas é um momento mesmo de alegria para podermos, nesse momento, estar servindo a Deus, né? Por isso que eu digo que é um privilégio nosso de podermos estar servindo ao Senhor nesse meio que nós estamos vivendo. Mas eu passo a palavra aí para você, você dá saudações às pessoas que estão nos ouvindo, para assim a gente começar daqui a pouco, tá falando mais um pouco sobre a questão do tema. Fique à vontade, Anderson. Tenho muito a agradecer. Obrigado, pastor, pelo muito feliz mesmo de ser chamado e poder participar. Eu queria aproveitar e mandar um abraço aí para os irmãos bem no final de semana. Abraço a todos aí. Quero dizer que estou com saudades imensas de vocês, como também da família do Senhor, pastor. Quero mandar um abraço lá em Vianópolis, dizer para a igreja que eu sinto as orações dos irmãos aqui. Deus tem me protegido e se Deus permitir, quarta-feira que vem, devido a tudo isso que tem acontecido, o seminário vai voltar para casa, então nós vamos estar voltando para Goiás, se Deus permitir, quarta-feira que vem. Então na próxima quarta-feira tu já viaja lá para tua casa, para tua família. Se Deus permitir, eu vou ficar 14 dias isolado lá em uma casa de junho, vou ver meus familiares. Legal. Então, para todos que mais uma vez que estão chegando agora, junto conosco, nós iremos estar meditando sobre o tema, né, qual a importância de ser igreja, né, em meio a isolamento, né? Então, esse é aquilo que nós iremos falar, queremos estar trabalhando nessa noite, a importância de sermos igreja, né? Como ser igreja em tempo de isolamento. Esse é o nosso tema. Então, você que quiser fazer alguma pergunta, participar conosco desse momento, nós entendemos que estamos aqui para estudar, aprender um pouco da palavra do Senhor. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta para mim ou para o missionário Anderson, nós estaremos prontos aqui para ajudá-los a tentar compreender melhor o sentido de ser igreja, né, em meio ao isolamento, né? Então, isso daí já é um tema bem pertinente, é algo que, eu vou dizer assim, que quebra muitos paradigmas, né? Porque ser igreja em meio ao isolamento, como é que nós podemos ser igreja se estamos isolados, né? E também qual é o risco que corre sobre isso, né? De estarmos isolados, estarmos simplesmente na nossa casa e depois voltar a ter a comunhão com nossos irmãos. Então, né? Então é um tema aí bem interessante a ser trabalhado. Então você pode estar participando conosco, pode estar colocando aí a sua pergunta desde já, mandando um alô. Quiser anotar o nosso WhatsApp também, depois nós iremos estar deixando à disposição para que possamos
estar juntos nesse momento de comunhão e de engrandecimento do Senhor. Tá bom? Então, Anderson, vamos lá começar. Antes de iniciar, eu queria que você fizesse uma palavra de oração para todos aqueles que estão nos ouvindo, pelas nossas vidas também, para que esse momento seja um momento realmente de bênção e de louvor ao Senhor. Tá bom. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que temos de compartilhar, de meditarmos. Pai, nos abençoe, nos edifique através do Teu Espírito Santo, que Ele venha estar nos mostrando a verdade, ó Deus, através daquilo que o Senhor nos revelou através das Tuas Escrituras, Pai. Nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor, a sermos igreja em qualquer lugar. Pai. Nós temos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua provisão em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado com saúde. E pedimos por aqueles que está sendo o seu consolo, vem estar vindo ao seu encontro e demonstrando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que quer salvá-los e quer também. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, nós pedimos essas coisas com o coração grato. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então vamos começar aí a falar um pouco, né? Agradecer mais uma vez a presença de todos que estão aqui conosco e que isso seja realmente para a edificação das nossas vidas, né? Então, Anderson, primeira pergunta aí para ti. Senhor. Como é que é ser igreja nesse tempo de isolamento, assim? Qual é a tua visão? Qual é o teu pensamento a respeito sobre isso? Olha, estava aqui pensando sobre o tema, né? O senhor falou primeiro a importância de ser igreja. Eu acho é um tema do que ser igreja em tempo de isolamento, porque ser igreja não é cumprir regras ou como uma receita tem vários ingredientes, seguir uma certa para ser igreja, né? Ser igreja basta ser simplesmente regenerado pelo sangue de Cristo, né? Então, quando vem logo essa de como ser igreja, nós devemos ver primeiro o que é ser igreja, né? Quem são a igreja de Deus aqui na Terra, né? Então, eu gostaria de pedir a ajuda do pastor para que juntos a gente pudesse explicar melhor, não gastar muito tempo para mais como a importância de ser igreja em tempo de seu isolamento, mas é importantíssimo nós sabermos o que é ser igreja, o que é igreja, né? E nós sabemos que existem duas formas de igreja, não que elas estão distintas entre si, né? Existe a igreja universal do reino de Deus, não é a igreja denominacional universal lá, nós que tem um canal de televisão, né? Mas a igreja universal, ela é composta de todos os santos, todos os filhos de Deus, todos os regenerados, todos os crentes, né? Aqueles que já morreram, quanto aqueles que ainda estão vivos. Então, todos os regenerados fazem parte do corpo de Cristo. Então, tem parte da igreja universal do reino de Deus. Todos nós fazemos parte do corpo, qual a cabeça é Cristo Jesus, nosso Redentor. Mas também temos crentes de uma determinada região, onde nós nos reunimos para louvar e cultuar ao Senhor juntos e efetuarmos a adoração ao Senhor de várias formas, cantando, aprendendo da palavra de Deus, prestando serviços sociais, enfim. Então tem esses dois tipos de igreja, né? A igreja universal, que é composta de todos os crentes, todos aqueles que creem no nome de Jesus, e a igreja local, que é um aglomerado de crentes e de uma determinada região, é algo mais geográfico. Então, quanto à igreja universal de todos os tempos, de todos os santos, a igreja local é algo mais geográfico ali, né? Então, tem que entender, Deus melhor essa pergunta, o que é igreja, e ser igreja pode ser a igreja universal e tem igreja local. Ficou claro aí, pastor? Não sei se travou.
Não, ficou claro sim, deu para entender Não sei se eu sim. consegui falar. Não, ficou bem explicado na relação da igreja, ela sendo universal no sentido de um corpo, de um conjunto, né, juntando todas as igrejas cristãs em um propósito, e a igreja local de aquele pequeno número de aglomeração de pessoas. Mas é interessante, É Anderson, claro, que... quando... Pode falar. Não, eu estava falando, claro que a igreja, nós não vamos tratar da igreja universal, nós vamos tratar mais da igreja local, né? Sobre a nossa Certo. atuação geográfica mesmo, dos irmãos que nós conhecemos. Não, sim. Mas é interessante que esses tempos é o que mais tem se falado a respeito do que é a igreja, né? Alguns com a Uhum. necessidade de estar se congregando, estar presente. Eu digo que é o tempo que a gente viveu mais, foi o tempo que a gente, aliás, é o tempo de a gente viver realmente o termo igreja, né? Porque de púlpito sempre é muito falado sobre isso, né? Em muitas pregações, eu confesso que até eu mesmo já preguei em relação sobre isso, dizer que igreja somos nós, né? Que o templo, o lugar onde nós reunimos é um lugar ali de adoração, de estar juntos como igreja local, né? Com o propósito de adorar o Senhor. E hoje a gente tem esse privilégio, esse momento de poder dizer assim, não, hoje eu agora estou exercendo o papel de ser igreja, né? E assim, é Uhum. bem interessante porque existe essas dúvidas em relação às pessoas de perguntar assim, agora que de fato o que é igreja, né? Igreja sou eu? Igreja é o templo? É o lugar de reunião? Né? E às vezes há Uhum. essas dúvidas, né? Entre as pessoas. Uhum. Igreja, como eu falei, é aquele que é regenerado por Cristo, né? Aquele que é a habitação do Espírito Santo, né? Aquele a qual Cristo comprou com seu precioso sangue. Quando Cristo pagando, comprando a igreja, né? Então, se entregando por ela, quando está falando para o esposo e para a mulher, está falando para o marido amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? Também o valor que, né? O valor é altíssimo. O valor foi o sangue de Cristo. Cristo comprou a igreja. Então nós devemos entender que nós somos igreja assim. O que eu queria falar que nós somos igreja sozinhos, mas eu não quero dar a conotação de que nós devemos ser igreja sozinhos, né? Nós somos igreja a partir de quando aceitamos Cristo, mas nós fazemos parte de um corpo, né? E um pé não faz parte do corpo, mas não é em sua totalidade todo o corpo, né? Parte de um corpo. Então, quando nós aceitamos Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos igreja, mas não. Entendi. Então, assim, é bem interessante isso, a tua palavra, porque a gente começa a entender alguns aspectos em relação à igreja, né? Algumas pequenas diferenças, né, em termos de ser igreja. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19, onde diz que nós somos o templo do Espírito Santo, dá a entender que nós somos essa igreja individual, né? Entre aspas. Certo. Mas não que a importância de sermos apenas individualistas. Importante sermos também igreja em comunhão. Mas é algo que eu vejo assim num balanço, que é bem interessante isso, porque assim, esse versículo ele dá o significado também que a nossa adoração ela pode ser individual, Sim. né? E deve ser. Ela começa individualmente a nossa adoração. E depois ela passa para um contexto coletivo, né? E é interessante que quando a gente fala a respeito sobre igreja, vem me lembrar sobre na igreja primitiva, né? Que lá escreve lá em Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47, que fala da importância da igreja, da alegria da igreja estar naquele momento, né?
Eu queria até ler para os irmãos, para que aqueles que estão nos ouvindo também pudessem acompanhar e entender o nosso raciocínio. Lá em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, é bem interessante que quando a gente fala de sermos templo do Espírito Santo, entender que o Espírito Santo habita no nosso meio, habita dentro de nós, que daqui sai a adoração, que daqui do nosso corpo, do nosso coração, da nossa vida, sai o verdadeiro louvor ao Senhor. Mas é interessante que a alegria da igreja primitiva, de quando eles se reuniam, eles faziam questão de se reunir, e ali se ajudavam mutuamente, né? Louvavam o Senhor em conjuntos, adoravam o Senhor em conjuntos, e a palavra diz que depois disso o Senhor iria acrescentando. Então, vem a ideia de que sobre a questão de adoração individual e o sentido de ser igreja coletiva. Não sei se tu vais concordar comigo. De ser igreja no sentido individual, que eu recebo o tempo do Espírito Santo, que a adoração parte de mim, mas o sentido de ser igreja também coletiva é entender que nós temos que, em primeiro lugar, adorar a Deus. Reunirmos para adorar e glorificar o nome do Senhor. Né? Então, aí vem a importância também de estarmos juntos como igreja coletiva. Eu li, eu não lembro do autor, não lembro, mas ele era uma frase, dizia assim: a salvação ela é individual, a cristã ela é coletiva. Então, a salvação ela é individual. Não tem como a salvação ela é individual, é cada pessoa. Ninguém dá a salvação de outra pessoa ou dá a outra pessoa, né? Mas a vida cristã ela é em comunidade, justamente isso que o senhor estava falando, né? E se eu ler o texto aí de Atos, capítulo 2, versículo 40, louvando de todo. Então, já achamos uma resposta para a nossa pergunta de como ser igreja em tempo de isolamento. É continuarmos louvando a Deus, continuarmos testemunhando do seu amor, continuarmos sendo fiéis a Ele, né? E continuarmos adorando, porque como o povo adorava, partilhava o pão, viviam juntos, adorando a Deus, e perante o povo, perante a sociedade, era visto com bons olhos, eles tinham a simpatia de todo o povo, e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos dia após dia. Possa que nós podemos continuar adorando, é continuarmos em nossas casas, lendo a palavra de Deus, continuarmos orando, continuarmos cantando louvores, e assim nós vamos estar testemunhando a palavra de Deus, nós vamos estar adorando, e o Senhor então vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos à igreja. Hoje aqui na hora do almoço, uma missionária falou algo muito legal, eu achei muito interessante. Embora nós estamos em nossas casas, nem todos os nossos são crentes, mas que privilégio nós temos de ser igreja no nosso lar, de sermos missionários, louvar ao Senhor em nosso lar, de forma que os nossos familiares percebam isso, né? E com certeza eles vão ser salvados com isso. O Senhor é o Espírito Santo, convencer eles do pecado, e eles vão olhar para nós e vão ver Cristo em nós, né? E vão se despertar. E aí cabe a Deus a salvação, é Ele que dá a quem quer. Então, nós podemos ser igreja no nosso lar, louvando a Deus. E assim, cabe acrescentar aqueles que vão sendo salvos, né? E se você tem um familiar na sua casa que não é crente ainda, que privilégio, que oportunidade Deus está te dando de testar. Às vezes você já tem 10 anos cristão e nunca testemunhou dentro da sua casa. Talvez Deus fez essa pandemia aí para te dar um chacoalhão, para você ficar em casa e ser igreja e testemunhar.
isso aí para nós criarmos vergonha mesmo em nossas faces, de sermos igreja em nossos lares, temos mais não são irmãos, enfim, nós podemos ser usados por Deus em nossos lares, sermos igreja em nossos lares, continuando adorando, e o Senhor vai continuar aqueles que vão sendo salvos. Amém. É uma oportunidade tanto, né? Um privilégio imenso que temos realmente de tirar esse tempo para ser igreja. Estava pensando, desculpa te cortar, mas às vezes a gente está pensando no impacto que esse coronavírus vai dar no mundo, né? Assim, nossa, o mundo nunca mais será o mesmo. Os incrédulos, os ímpios, os gentios, eles vão olhar agora para Deus, o mundo vai se chacoalhar, milhares de conversões. Mas o que a gente olha, às vezes, nas mídias sociais, e eu quero trazer reflexão para nós como igreja, que Deus não está querendo mostrar mais para nós, para o seu povo escolhido, que ele quer trabalhar mais em nós do que no mundo lá fora, porque eu vejo nas mídias sociais, o mundo lá fora, ele está esperando o corona acabar, não para ir procurar a Deus, para procurar o sentido da vida, mas eu vejo várias postagens, eu não vejo a hora dessa quarentena acabar, para eu poder ir para eu poder beber. Então, muitos estão querendo que essa pandemia acabe para voltar à vida normal. E provavelmente vai ser isso que vai acontecer, né? O mundo jaz no maligno, a coisa vai ser de mal a pior. Nós devemos louvar a Deus, porque nós sabemos que as coisas estão indo de mal a pior, porque está próximo do fim, que Jesus já está voltando, né? Então, Deus talvez está querendo chacoalhar com essa pandemia a sua igreja, o seu povo escolhido, para que a gente possa acordar. E às vezes, e não tanto o mundo lá fora, né? O mundo lá fora, depois que a pandemia acabar, vai continuar o mesmo, vai voltar a sua vida de incredulidade, de sua vida de pecaminosidade, enfim. Mas nós, como igrejas que conhecemos a verdade, devemos nos atentar. Deus está querendo nos falar algo, né? E seja isso. Devemos ser missionários em nosso lar, adorar a Ele, louvar. Só, desculpa te cortar, era um parênteses que eu tinha feito, assim, que às vezes a gente acha que Deus traz o mundo, né, chacoalhar o mundo, mas muitas vezes Deus quer o seu povo, né? O mundo vai passar, o mundo vai continuar idólatra, seguindo seus ídolos aí, mas o povo de Deus tem que sair um pouquinho diferente de tudo isso que tem acontecido. Mas é bem pertinente essa tua colocação aí, porque a gente dá a entender que quando as coisas começam a acontecer, a gente sempre pensa no outro e não pensa em nós. Daquilo que, como igreja, o que podemos melhorar, né? Uhum. Como poderemos ser melhores, né, depois de tudo isso. Por isso que, assim, eu tenho compartilhado muitas coisas, às vezes nos grupos do WhatsApp, principalmente da igreja, e para algumas pessoas também, eu tenho compartilhado esse sentido, né, de dar valor naquilo que, às vezes eu faço uma postagem, às vezes até o TBT, né, fazer uma recordação daquilo que nós vivemos, né, e às vezes eu até posto na rede social, Facebook, no momento da igreja reunidas, unidos ali, louvando, orando, adorando ao Senhor, mas é bem interessante saber isso, porque é nisso que a gente tem que começar a dar valor, né? Porque Cristo, ele morreu por nós. Cristo entregou a sua própria vida em favor da igreja, em favor dos seus filhos, né? Dos filhos dele. Então, assim, ser igreja é entender esse sacrifício de Cristo. É entender que Cristo morreu por mim e agora eu tenho a oportunidade de poder evangelizar e ser igreja, às vezes até na minha própria casa, como tu bem colocou, às vezes tem familiares, famílias, né? Pessoas, às vezes, dentro da nossa própria casa que não conhecem o verdadeiro amor de Cristo. E é assim que nós podemos compartilhar e falar desse amor do Senhor, né? E entrando mais para o tema, assim, mas qual para ti, tu acha qual é o maior desafio de ser igreja nesse tempo de isolamento? Qual, na tua visão, qual é o maior desafio para ti nesse momento? Para mim, eu acho que o maior desafio, pensando rapidamente, eu acho que dois.
primeiro conseguir levar uma vida de devocional e adoração sem depender de um pastor ou de algum ritual, né? Muitas pessoas em casa, se não tem um pastor chamando ela para ler a Bíblia e jogando devocional nela todo dia, ela não vai fazer o devocional, como se ela fosse uma criança, né, que precisasse ser amamentada todo dia, como se ela não tivesse noção da igreja, que ela tem que buscar fazer os seus devocionais, fazer sua oração, louvar, precisa de precisa de uma pessoa todo dia dando um choque nela para ela acordar, né? Então, um desafio de ser igreja nos nossos é cair no comodismo, né? Assim, não tô, hoje é domingo, mas não vou fazer o meu culto, não, vou deixar para fazer amanhã, e amanhã a esposa no outro dia não faz, e aí cai nesse comodismo, né? Então, primeiro, é esse perigo de estar em casa, achar que não precisa Deus, né? Porque se torna da igreja e lá ser alimentado, não consegue se nutrir espiritualmente em casa. Então, isso é um grande desafio. Se nutrir, ter essa percepção de que você precisa se alimentar da palavra de Deus em casa, sozinho. Claro que com o auxílio do Espírito Santo, né? Lendo a palavra, tudo. Então, o primeiro desafio da igreja é isso, de ter a disciplina de se alimentar espiritualmente sozinho, sem ter que ir à igreja, pastor falando, você precisa estar. O primeiro, que eu acho, o primeiro desafio. O segundo desafio é realmente ser um missionário na sua casa. Hoje, a missionária aqui na hora do almoço, aqui no seminário, ela falou assim que se você consegue pregar o evangelho na sua casa, ser um missionário na sua casa, você consegue ser um missionário em qualquer lugar, na China, na Índia, entre os indígenas, porque realmente o lugar mais difícil de pregarmos o evangelho é no nosso lar. É para aquele que realmente nos conhece, é para aquele que sabe das nossas falhas, mas é um grande desafio ser igreja no lar, nesses dois quesitos. Nutrir individualmente, sem necessidade de igreja, de pastor, e o outro de ser testemunha no seu lar. Eu queria lembrar de um versículo, Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus estava sendo elevado aos céus, ele falou, né? Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, ser igreja é ser testemunha de Deus, ser testemunha dos feitos de Cristo. Não importa o lugar, Judeia, Samaria, Jerusalém, confins da terra, na sua casa, na sua cozinha, no seu quarto, no seu quintal, gritando para o seu vizinho, você deve testemunhar. Então, o desafio é esse, se nutrir e espiritualmente e ser testemunho. Legal. Mais uma vez eu só quero reforçar aqueles que estão nos acompanhando, quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, nós estamos aqui acompanhando os comentários, não dá para ler todos de uma vez, mas queria ressaltar a minha família lá. Opa! Eu quero só dar uma ressalva aqui no que eu falei. Eu falei de pessoas que querem, nós devemos ser independentes de aprender a nutrir espiritualmente sozinhos em nossos lares, não dependendo do pastor, mas eu também não quero extrematizar, não. Maximizar isso ou levar para outro extremo, dizendo que você que está nos escutando não precisa de igreja e não precisa de pastor, tá? E não é isso que eu estou querendo falar. Eu estou querendo falar que a gente deve saber onde nos orientar, né? E o pastor ele está para nos ajudar, para nos guiar. Eu não estou falando que você deve excluir isso, tá bom? Não me levem a mal, não me interprete mal nisso. Tranquilo, bem explicado. Então, assim, você que está nos acompanhando aí, você pode estar fazendo sua colocação, sua pergunta, né, seu pedido de oração. Eu queria, mais uma vez, ressaltar a presença da minha família lá de Pernambuco. Tenho uns irmãos lá de Santo Antônio de Itauá também. A primeira igreja batista daqui de Salinópolis presente também na nossa live. A congregação Esperança, né? O pessoal lá de Castanhal mandando um abraço também, de Belém.
né? Então, aí, dando palavra para ti, Anderson, também, que Deus abençoe a tua vida, um homem de Deus, né? Que Deus ilumine. Então, são palavras, assim, direcionadas. Diz que tu estás até perdendo o sotaque, já aprendendo o sotaque paraense, já tá com quase sotaque paraense também. Então, esses são os comentários aí que as pessoas colocou. Aqui interessante, a pessoa falou o versículo que tu citou, que menciona o primeiro Jerusalém, a cidade em que estavam primeiro, ou seja, cada deles, as casas deles e os parentes deles, né? O versículo que tu citasse aí, a pessoa fez um comentário aqui que é bem pertinente à tua colocação. Então é isso, irmãos, assim, ser igreja é ser templo do Espírito Santo, é entender que nós temos que adorar ao Senhor, entender que temos que ser igreja nas nossas casas, ser igreja individual, ser igreja coletiva, né? Estar junto com as pessoas adorando e louvando ao Senhor. Lembrando que sempre a adoração começa a partir de cada um de nós. O louvor começa dentro das nossas vidas, em primeiro lugar, né? E essa busca constante, realmente, como esse desafio de sermos igreja num tempo de isolamento, é bem pertinente essa colocação do nosso missionário antes, no sentido de entrar no comodismo, né, e de não estar se alimentando como deveria se alimentar espiritualmente ou na leitura da palavra, né? Mas é algo que serve realmente de alerta, né? Esse é um grande desafio nosso, mas é algo que nós temos que sempre olhar para Cristo. A nossa esperança é o Senhor, né? A nossa esperança é Jesus Cristo, por tudo isso que nós estamos vivendo, né? E ter alegria no coração, né? De quando isso terminar, né? Parar essa questão dessa pandemia, as coisas começarem a voltar ao normal, falar igual o salmista fez, né? Dizer que alegrei-nos quando disseram vamos à casa do Senhor, porque a alegria de dizer que ir na casa do Senhor, ela já começa da nossa própria casa. Então, a alegria de estar servindo a Deus na nossa casa, isso é transmitido quando nós chegamos também a uma igreja e uma comunidade no sentido de adoração coletiva. Então, nós temos que entender que ser igreja nesse tempo de isolamento é fácil, não é difícil, mas é possível. Né? Tudo é possível para aqueles que acreditam, para aqueles que crêem no Senhor Jesus. Então, tudo se torna possível àqueles que crêem, que exercitam sua fé, de entender do momento, da importância de estarmos com as nossas famílias, importância de estarmos em culto na nossa casa, no nosso lar, fazer o culto doméstico, ter essas atividades, isso é ser igreja, né, em termos de isolamentos, né? Não tirando a importância do momento coletivo, porque é muito importante para nós também, porque juntos, né, o salmista fala a respeito, lá em Salmos 100, capítulo, versículo 2, fala que nós temos que prestar culto ao Senhor com alegria e entrar na presença dele com cânticos alegres, né? Então, assim, entrar na presença do Senhor, entrar na presença de Deus, sendo na nossa casa, né, estejando na nossa casa, mas adorar, glorificar o nome do Senhor, né? Inclusive, é uma pergunta que fizeram aqui, Anderson, nosso missionário Felipe perguntou qual a importância do culto no lar, neste momento que o templo está sem atividade. Muito boa essa pergunta aí. Quer responder? Olha, eu não estou na minha casa agora, mas eu sei qual é a importância, né? A importância de você, se você é pai, né, um líder espiritual de sua casa, de levar o seu lar à adoração, né, levar a sua esposa a meditar, levar os seus filhos e ensinar eles no caminho que devem andar desde cedo, né? Então é muito importante o culto no lar, não somente em tempos de isolamento, mas para o resto da sua vida, né? A sua vida é um culto, né? Então, o que você faz deve ser adoração. Então, você deve aprender isso nesse tempo de isolamento, né? Quão importante é você nutrir a sua família com a palavra de Deus e guiá-los eles e orientá-los a ser fiéis ao Senhor, a serem piedosos. Isso é muito importante, não somente nesse tempo agora, mas para o resto da sua vida. Estava pensando até nas implicações de pós-coronavírus, né? Pode ter para alguns aspectos positivos, para outros negativos. Positivos de que muita gente agora
passaram a fazer cultos nos lares e vão cultivar e continuar fazendo isso, porque viram quão bom é se reunir em família e adorar juntos a Deus, né? E o lado positivo, para aqueles que acham, agora não preciso ir mais para a igreja, eu vou vendo vídeo de pastor pregando pela internet, eu vou pegar vídeo de pastores no YouTube e vou me alimentar sozinho, né? Isso aí não é certo, isso aí é errado, né? Hebreus vai nos alertar, Hebreus capítulo 10, nós devemos nos tocar, né? Somos humanos, precisamos tocar, abraçar, estar juntos, né? Sentir o amor, demonstrar amor uns pelos outros, ajudar aqueles que estão cambaleando, né? Ser lenitivo, ser consolo uns nas vidas dos outros. Enfim, estava pensando aqui, refletindo, só pensando agora nos efeitos pós-isolamento, né? Efeitos positivos, né? De continuar fazendo isso, que é muito importante, o culto no lar, levando a sua família, o seu lar à adoração, e eventos e coisas negativas, né? Que às vezes não é muito bom. Como achar que pode ficar em casa e não precisa ir na igreja. E dentro desse assunto do culto doméstico, de ser igreja realizando o culto doméstico, eu tenho vários testemunhos em relação a isso, né, do que aconteceu com a minha vida, e que aconteceu com a vida da minha família, né, dessa importância que foi realizarmos o culto doméstico. Eu lembro na época que meu pai eles não tinham aceitado ainda Cristo, e eu lembro que eu e minhas irmãs, nós realizávamos muitos cultos domésticos no sentido de aproximar, seja em um aniversário, seja uma festividade em casa, nós levávamos a palavra do Senhor e ali orávamos. E eu creio que ali a semente começou sendo plantada no coração deles e um dia eles se renderam aos pés do Senhor. É um pequeno testemunho. E também a ideia de estarmos em culto doméstico é fortalecimento da própria família, né? A importância de estarmos como pais, como filhos, né? Estarmos juntos buscando a Deus, fortalecendo em Deus, né? Um ajudando o outro, sendo vamos dizer, aquela pessoa que irá nos ajudar realmente, estar do nosso lado, né? E um ali mutuamente se ajudando, se fortalecendo no Senhor. Isso fica marcado não só nas nossas vidas como pais, mas com nossos filhos também. Eu lembro de testemunhos do que está acontecendo agora, famílias da nossa igreja, né, falando da importância que é esse momento que está sendo para eles, das crianças, dos filhos, pedindo para orar, né, pedindo para louvar, pedindo para cantar. Então, olha como é bom, como é importante termos culto doméstico na nossa casa, não só nesse tempo, mas que, como o Anderson mesmo falou, o nosso missionário Anderson, ter o hábito de estarmos cultuando a Deus na nossa casa. É muito mais importante para a união, fortalecimento da própria família, né? Então, assim, ali juntos, buscando em Deus sabedoria, buscando em Deus discernimento, e aí fazer as nossas orações diárias, nossas leituras diárias, nos nutrir realmente como família em meio ao culto doméstico, né? Então, é muito importante isso. E assim, Anderson, vamos começar a falar também da importância de ser igreja, né? Junto com nossos irmãos, né? Porque recentemente agora eu tenho acompanhado muitas famílias, fiz um propósito de poder estar orando todos os dias às 3 horas da manhã pelas famílias, né? Tenho recebido muitos pedidos de pessoas, às vezes, que eu nem conheço, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, conheci através da rede social e do WhatsApp, e a gente tem orado por eles. E assim, quando começou a trabalhar sobre esse tema, eu me lembrei muito sobre isso, da importância de sermos igreja na nossa casa, no tempo de isolamento, para abençoar outras vidas também, mesmo que seja através da rede de comunicação, né? Então, queria que se pudesse colocar alguma coisa nesse sentido, né? Nesse assunto de sermos igreja, mesmo em isolamento, abençoando a vida de outros irmãos, mesmo que seja através da rede social. Claro que mais diretamente nós devemos ser luz na nossa casa, que está mais próximo de nós, né? Primariamente, mas nós podemos ser luz também para aqueles que estão fora, né? Orando, mandando mensagem. Hoje em dia, o que falta é
meios de comunicação. O que não falta hoje é rede social, tem tantos meios aí de se unir com pessoas, de entrar em contato e de conversar, mas que a gente possa também ser exemplo, ser testemunha, orando por esses irmãos, né? Eu lembro, eu acho que eu cheguei até a dar esse devocional aí na igreja, na PIB de Salinas. O crente deve ser modelo, né? Quando estava escrevendo para Timóteo, ele falou assim para Timóteo: olha, Timóteo, não deixe que ninguém preze pelo fato de você ainda ser novo, pelo fato de você ainda ser jovem, mas você deve ser exemplo entre os fiéis, ser exemplo entre os crentes. Nós também devemos ser exemplos entre os crentes, mandando mensagens uns para os outros, perguntando como está a família, orando, né? Então, Paulo vai alertar Timóteo: você deve ser modelo, padrão, exemplo entre os fiéis. Ele vai citar lá 5 características no modo de agir, no modo de falar, no amor, não me lembro o que é, e na perseverança, se eu não me engano, né? Então, nós devemos ser entre os fiéis, testemunhando entre nós primeiro e depois, como nós lemos lá em Atos capítulo 2, 57, os de fora vão ver e vão sentir atraídos, e o Senhor, na sua medida, vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. É porque, na realidade, quando se fala a palavra isolamento, né, fica a entender que você está em um quarto, em um ambiente que você não consegue comunicação com ninguém mais. E eu falava em umas pregações, em umas lives anteriores, falava que o seguinte: nós estamos em casa, estamos isolados, mas em casa, e hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, né? Temos a rede social, a internet, temos o telefone, temos o WhatsApp, Instagram, Facebook, vários meios de comunicação para que a nossa palavra chegue aos corações das pessoas. E é interessante isso, porque quando pensando sobre essa questão de isolamento, as pessoas pensam o seguinte: o templo fechou, o templo está sem atividade, e agora? Né? Nós não podemos nos calar, nós temos que abrir a igreja, temos que estar congregando, e começam a falar a respeito sobre isso, mas umas coisas que as pessoas às vezes esquecem: nós não estamos impedidos de falar do amor de Deus às pessoas. Né? Não estamos impedidos de usar o meio de comunicação para levar a palavra de fé e esperança ao coração das pessoas. O sentido daquilo que eu falei no início de adoração ser individual, ela vai se refletir numa adoração coletiva. E é interessante que em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas devemos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Diz assim, aqui, eu sei que tem um lado, no sentido de que as pessoas às vezes deixam de se congregar, de se reunir, a palavra diz isso, como é costume de algumas pessoas, mas ele fala assim, que nós temos que encorajar uns aos outros, não é? Para que esse dia que a gente sabe que se aproxima, o dia que é a esperança que nos move, é o momento de sermos igreja, encorajando as outras pessoas. Dizer: olha, você passa pelo momento de dificuldade, você está vivendo tribulação, você está vivendo angústia, mas a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está em Deus. Nós temos que levar a palavra de encorajamento, palavra de fé, palavra de esperança. Sermos igrejas ajudar os outros, ajudar nesse sentido de encorajamento, de ânimo, né? Trazer motivação às pessoas e lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, o sacrifício que ele fez por nós e a esperança que nos move, que nos motiva para chegar nesse alvo, né? Espalhar realmente amor às pessoas, levar palavra de fé, de esperança. É isso que traz a palavra também em Hebreus, né? De encorajamento, de encorajar uns aos outros, né? Porque o dia se aproxima. Mas que isso não deve ser algo que venha trazer pânico ou medo para a gente. Pelo contrário, tem que trazer esperança ao nosso coração, alegria, porque Cristo está voltando, e ele voltando, tudo isso terminará, não existirá mais dor, nem o sofrimento, nem a angústia, só existirá paz e
e refrigério para a nossa alma, né? Sim. O senhor falando, né, eu estava pensando de que nós devemos realmente sim dar palavras de conforto e de esperança, né? Nós não devemos ter motivos para criar histeria, para ficarmos ansiosos, né? Claro que nós estamos vivendo em tempos de instabilidade. Instabilidade varia, enquanto para um é a morte de um parente, para outro a instabilidade é só ficar em casa, já é um grande motivo de se estar estável. Mas nós não devemos perder a nossa esperança. Essa, como diz Pedro, né? Essa esperança que está em Cristo Jesus, né? Nós não temos que temer a morte como a maioria teme, né? A nossa vida aqui é passageira. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos na terra, né? Lembro que na minha igreja a gente canta uma música, não sei qual número é, mas é assim: sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Aqui, eu não lembro também qual, não lembro de nada, né? Não lembro qual autor também que escreveu assim: a terra para o crente é um hotel. De morar aqui, a gente está de passagem, né? Então, nós não devemos nos preocupar com as coisas dessa terra, né? Acumular coisas aqui, mas acumular coisas aqui onde a traça e a ferrugem corrói, né? Mas acumular coisas, tesouros nos céus, né? Buscar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescidas, né? Então, nós não devemos ficar perturbados, tristes, desanimados. É claro que é difícil falar isso para quem está perdendo um ente querido, uma pessoa próxima, né? Mas nós devemos sempre estar lembrando ele de que onde é o lar dele, qual é o reino dele, a que rei que ele serve, né? Que ele é filho de Deus, né? Ele é o sacerdócio real, ele faz parte de uma nação santa, ele é a igreja de Deus. Né? E que um dia tudo isso vai passar, o coronavírus vai passar, essa terra vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar, e a palavra de Deus é aquilo que nos traz esperança. E ela nos diz que viver no gozo eterno junto com o nosso Pai Celestial. Isso deve trazer esperança para nós. Nós devemos tirar isso das nossas mentes e esquecer isso, né? Então, eu queria deixar essa palavra para os irmãos lá da Igreja Boas Novas, tanto aí para o Pizzalho de Inópolis, que não devemos nos turbar contra nossos corações, mas que devemos estar firmes com a viva esperança que é Jesus Cristo, né? Não devemos ficar nos preocupando. E assim, a palavra do Senhor, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ele vai dizer que nós temos que levar a carga um dos outros, e assim nós iremos estar cumprindo a lei de Cristo. Então, quando tu falas, tu colocasse, citasse bem, foi bem colocado, quando a gente fala sobre esperança, né, sobre fé, sobre palavra de encorajamento, é difícil falar para as pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Mas a palavra do Senhor fala que é assim, é ser igreja, é ser isso, levar a carga uns dos outros. É nesse momento que nós temos que prestar solidariedade, é nesse momento que nós temos que levar o nosso ombro amigo e falar o que a palavra do Senhor diz, chorar com aqueles que choram, né? Sentir a dor do próximo, se importar com o próximo, né? Poder ser igreja em termos de isolamento, é poder você, às vezes, uma pequena comunicação, às vezes uma pequena palavra, levar uma palavra de esperança ao coração dessas pessoas. E, recentemente, um pai de um amigo, muito amigo meu, faleceu, e novo, se eu não me engano, ele tinha, parece que era 49 anos, né? Não tinha nem 50 anos. E, assim, a palavra que nós temos que levar é a palavra de esperança, né? A palavra de conforto. E que palavra é essa? Somos nós que transmitimos essa palavra? Não. É a Bíblia, né? A palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é através da palavra do Senhor que nós iremos levar, ajudar, né, o nosso próximo, levar a carga um dos outros, né, fortalecendo, encorajando, né? E a palavra ela até diz que nós temos que com isso ser edificado, né, com que estamos vivendo, né, ter o crescimento nas nossas vidas.
que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, ele vai dizer: por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então é um momento também de podermos edificarmos uns aos outros, né? De estarmos juntos, né? Unidos com o propósito de adorar, de louvar ao Senhor, de saber que no Senhor nós encontramos força, saber que a alegria do Senhor é a nossa força. É lembrar da passagem de Paulo, que diz que mesmo quando eu estou fraco, é ali que eu estou forte. Lembrar daquela outra passagem que fala em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Mas isso não é, a fortaleza dele não é saber que Deus é algo que vai nos como se fosse um amuleto, não. Mas aquela palavra de Filipenses é muito pertinente daquilo que está vivendo, que nós estamos vivendo, porque Paulo viveu na abundância, viveu na escassez, viveu na miséria, teve angústia, teve provações, teve alegria, teve paz, mas em todas essas áreas o Senhor fortaleceu a sua vida. Então, ser igreja é entender que a nossa força, em meio ao isolamento, vem do Senhor, né? Vem de Deus. É essa palavra que nós precisamos pregar. Pregar o amor de Cristo, pregar realmente, exercer este amor. E assim, eu encerrando, assim, nesse contexto, fala lá em João 13, 35, que diz que com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se nós amarmos uns aos outros. Se aí, ao ser igreja, nós vamos ser reconhecidos como igreja de Cristo, se nós pregarmos esse amor, se nós amarmos o nosso próximo, se pudermos perdoar o nosso próximo, né? Por todas as suas falhas, negligências. Então, é esse momento de ser igreja no isolamento, é praticar isso que Cristo nos ensinou, né? Ser igreja no nosso lar e aquilo como você mesmo falou, testemunhar, né, da palavra de Deus, testemunhar do amor de Cristo sobre as nossas vidas. Como está travando um pouco, eu não sei se o senhor parou de falar, mas eu também queria, além da esperança, né, que nos aguarda, que é em Cristo Jesus, também confiar no nosso Deus, que é controlador de todas as coisas, é o Senhor da história, ele faz todos os eventos acontecerem. Nada foge do controle das suas mãos. Nada pegou o Senhor de surpresa, nem Primeira Guerra Mundial, nem Segunda, nem coronavírus. O Senhor é o Senhor da história, controlador do tempo. Provérbios não, Jó, capítulo 42, versículo 2, vai dizer que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Isso daí é para nós acalentador, de confiarmos que Deus está no controle de todas as coisas. Cabe a nós descansar nesse controle divino e esperar o Senhor, que é o Deus da história, conduzir a história para um final. Nós devemos lembrar que tem um fim. Esse fim, para nós, é glorioso e é o qual nós depositamos toda a nossa esperança, anelamos, né? A volta de Cristo Jesus. E esses eventos, tudo que está acontecendo, está nos mostrando que está próximo o tempo do fim. Então, devemos confiar no Senhor e saber que Ele é controlador, ordenador de todas as coisas, o que Ele fala acontece. Isso deve nos trazer alívio, conforto aos nossos corações. Eu queria, antes de... A gente vai estar caminhando, fazendo as nossas considerações finais, já caminhando para o final. Já estamos aí com quase 1 hora dessa live. Né? Você quiser fazer algum comentário ainda, você ainda dá tempo. Nós estamos partindo para as nossas considerações finais sobre esse tema de ser igreja em tempo de isolamento. Né? Então, você quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo, mas nós já estamos partindo para as considerações finais. E dentro dessas considerações finais, eu queria ler Apocalipse, capítulo 21,
né, que até o versículo 7, né, que diz o seguinte, a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7, você que tiver com a sua Bíblia, ou depois se você quiser anotar aí e ler com mais calma aí na sua casa, eu irei ler só para você entender o que é realmente ser igreja do Senhor, né? A palavra do Senhor diz que e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também na cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte de água vida, e o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, dele, e ele será o meu filho, né? Que palavra maravilhosa, né? Nós temos da promessa do Senhor para as nossas vidas, essa palavra que se encontra lá em Apocalipse. Então, ser igreja é isso, em meio a isolamento. É esperar, é ter esperança, ter paciência, ter sabedoria, ter discernimento. Ser igreja no meio de isolamento é ser prudente, né? Saber como realmente agir, testemunhar da palavra do Senhor e ter a esperança dessa morada, de um dia, como herdeiros em Cristo Jesus, na qual nós somos, pela graça salvadora que o Senhor Jesus morreu por nós. Ser igreja no meio de isolamento é esperar a volta de Cristo Jesus para juntos um dia estarmos juntos com o nosso Pai Celestial, com o nosso Deus, e assim a palavra se cumprir nas nossas vidas, né? Então, que isso realmente possamos ter a esperança de ser igreja nesse tempo de isolamento. É difícil? É. Né? Temos obstáculos a vencer? Temos. Mas nós temos um Deus que é muito maior do que todas essas coisas. Alguma consideração, Anderson? Não, só agradecer. E ter um salmo que é super rápido. Aí eu encerro aqui a minha parte, já me despeço dos irmãos. Salmos 3 diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Versículo 5 do Salmo 3. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Amém. Nós devemos deitar tranquilos, dormir tranquilos, que é o Senhor que nos sustém. Esse salmo davídico foi escrito por Davi, não num tempos muito bons de oportunidade, ele não estava palácio, ele estava fugindo do seu filho, estava passando momentos completamente turbulentos, mas ele podia declarar que ele ia e logo pegaria no sono, porque o Senhor estava com ele. O Senhor era o seu escudo, o Senhor é o que o sustentava. Então, queria deixar meu abraço aos irmãos aí da PIB de Salinas, também para os irmãos lá da Igreja Boas Novas, dizer que estou com saudade de todos vocês, e fiquem com esse salmo, Salmos, que o Senhor é o nosso, ele é a nossa rocha, ele é a nossa torre forte, e confiando nele, sabendo que ele nos sustém, nós dormimos tranquilamente e logo deitamos tranquilamente e logo pegamos no sono. Queria mandar um abraço também para
para a família do pastor, para a Joelma, para a Lilê. Saudade de vocês também, vocês são muito queridos por mim. Muito pelo privilégio de sempre me receber aí ano passado. Quero voltar em breve, se Deus permitir. Obrigado também pela oportunidade e privilégio de participar dessa live junto com os irmãos. Muito obrigado, pastor. Fique com Deus. Antes de fazer nossos agradecimentos, né, só para reforçar, deixar bem firmado aquilo que nós falamos, tentamos compartilhar um pouco com os irmãos, no princípio desse tema de ser igreja em tempo de isolamento, testemunhar, ser filho realmente de Deus, esperar a volta dele, né, falar do amor, levar a esperança ao coração das pessoas, ter a importância do culto doméstico, de estarmos juntos como famílias, né, reunidos, louvando e adorando ao Senhor, porque breve estaremos juntos novamente, né? Eu creio que se não for nessa igreja local, nós estaremos lá na igreja celestial, né? Então isso é o que nos dá alegria de poder servir ao Senhor, ter a certeza pela fé em Cristo que nós temos, de se nós não nos reunimos aqui, nós iremos reunir lá com os anjos, iremos louvar, iremos adorar o Senhor para todo sempre. Então isso é importante nós entendermos que ser igreja é ser realmente templo do Espírito Santo, receber do Senhor a nossa força e assim encorajar, né, edificar a vida do nosso irmão, compartilhar, levar amor, levar esperança, levar os fardos uns dos outros. Isso é importante, sermos igreja nesse tempo de isolamento, sermos solidários aos nossos irmãos durante o dia a dia, né? Então, desde já quero agradecer a presença de todos que estiveram conosco acompanhando neste momento. Espero que as palavras que foram ministradas, que foram faladas aqui, seja para crescimento da sua vida, crescimento espiritual, edificação da sua casa, edificação da sua vida, né? Então, somos gratos, em primeiro lugar, a Deus. E sempre como eu falo, eu volto a repetir novamente, não estamos aqui para aparecer ou achar que somos melhores do que qualquer outra pessoa, não. Nós estamos aqui para apenas ser instrumentos usados pelo Senhor, para o crescimento da obra do Senhor e para a edificação do reino de Deus, né? Então, toda a glória e toda a honra seja sempre dado ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que nos criou, e como a palavra que foi lida agora no final, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele iniciou, Ele criou, Ele sabe de todas as coisas, e a sua palavra diz que nada foge do seu controle. Então, muito obrigado, Primeira Igreja Batista de Salinópolis, todos aqueles que estão nos ouvindo, a igreja lá de Boas Novas, em Goiânia, não é isso? Não, é Vianópolis. Vianópolis, né? Então, Deus abençoe, amados irmãos. Quero testemunhar do carinho imenso que nós temos pelo missionário Anderson, né? Conheci ele lá na Primeira Igreja Batista em Castanhal, teve aqui servindo a Primeira Igreja Batista aqui de Salinópolis também. As portas aqui não estão abertas para o Anderson, mas estão escancaradas, né, para ele, o dia que ele quiser voltar, né, será uma alegria imensa recebê-lo aqui novamente. A casa está aberta, o dia que você quiser vir, pode estar lá. A irmã Marlene manda um grande abraço, sabe o carinho que ela sente por você, né, por ter ali naqueles momentos, você estar ali também junto com ela. Então, foi um momento realmente de bênção você estar aqui conosco, né? Então, o pessoal lá da Congregação Batista Esperança, nosso missionário Felipe, a Marlise, a Inara, o Mateus, né? Todos ali estão mandando um forte abraço para você também. O pessoal daqui, a irmã Socorro, lá do Café, diz que sente muita saudade. A irmã Socorro e a irmã Alana sente saudade da tua pessoa. Então, estamos assim usando esse meio também para aproximar, né? Estar próximos uns dos outros, né? Então, que Deus abençoe grandemente todos aqueles que nos acompanharam, né? E realmente que essa palavra realmente seja uma palavra de esperança, de fortalecimento para a sua vida, saber que os dias são difíceis, mas a glória no Senhor será muito maior para as nossas vidas, né? Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Anderson, muito obrigado por participar conosco, dar essa força para nós também, né? Tenho certeza que foi bênção para as nossas vidas, para o crescimento de ambas as partes, né? Que Deus abençoe grandemente. E assim como você iniciou, eu queria que você encerrasse também
uma palavra de oração, abençoando todos aqueles que estiveram junto conosco, orando pelas famílias e orando pelos profissionais de saúde, né? Por esse meio que nós estamos vivendo, para que Deus realmente, no tempo dele, na hora dele, possa se manifestar e acalmar essa tempestade que nós estamos passando. Bom, então, vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo que nós temos de olhar para a tua palavra e refletir, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos deu ela como guia para adorarmos ao Senhor, para sermos os melhores, ó Deus. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. O Espírito Santo que habita em nós vem estar nos moldando a cada dia, a exemplo do seu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Coloca no coração compaixão por aqueles que ainda não te conhecem, que ainda vagam perdidos, ó Deus. Nós oramos por aqueles que estão nos hospitais sofrendo com essas doenças, ó Deus. Não só esses que estão sofrendo, mas também aqueles que estão trabalhando, estão na linha de frente, os médicos, ó Deus, os policiais, os enfermeiros, ó Deus, bombeiros. Todos eles estão arriscando as suas vidas, ó Deus, para ajudar ao próximo, Pai. Mostre o teu poder a cada um deles, ó Deus. Abra os seus olhos para que eles possam ver a salvação que o Senhor tem oferecido a todos os povos, ó Deus. Pai, pastor Leandro, abençoe também a sua família, ó Deus, ali na PIB de Salinópolis e todas as congregações em qual trabalhado, ó Pai, sendo um servo fiel do Senhor, ó Pai. Afie ele cada dia mais para que ele possa ser uma ferramenta útil em tuas mãos. Louvamos ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua proteção em nossas vidas, ó Pai. Esteja a nos proteger hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus eu te peço, amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as santas consolações do Espírito Santo esteja hoje e sempre com a sua vida. Amém. Que Deus abençoe grandemente, Anderson. Que Deus abençoe a todos que estiveram participando. Manda um abraço aí para o pastor Daniel Cipe, para todos aí os seminaristas do Palavra da Vida. Sabe que nós temos um carinho enorme por vocês e que as portas estão sempre abertas para recebê-los, tá bom? Que Deus abençoe. Mando sim. Amém. Tchau, pastor.